Qual será a situação do povo de Deus nos últimos dias, conforme foi profetizado? Diz que nos últimos dias, tempos perigosos virão. Eles terão uma forma de piedade, mas negarão o poder. Haverá pode-se dizer que parece uma experiência cristã, mas não é uma experiência cristã. E essa é uma representação vívida do que está a acontecer nas nossas vidas e no nosso mundo nos dias de hoje. Temos muitas desavenças, muitas contendas que estão ocorrendo na igreja. Está acontecendo nas redes sociais. As pessoas discutem sobre coisas com as quais discordam, magoando e ferindo umas às outras. E esse não é o Espírito de Deus. E o problema é que nós, como igreja hoje, somos a igreja de Laodiceia, que é pobre, nua, cega e miserável. Mas eles não percebem que estão nus. Quando brigamos, nos ferimos e tudo mais, este não é o Espírito de Cristo, nem o Espírito de Jesus. É o nosso próprio eu que está lutando. Nós lutamos, mas Deus diz em sua palavra, em Efésios 6, que não lutamos contra carne e sangue. Não lutamos uns contra os outros. Lutamos contra os poderes das trevas e a maldade espiritual nas alturas. Quando tudo nos for tirado nos dias de perseguição que virão, quando perdermos tudo, vamos reconhecer que Jesus é suficiente. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Adriana e para quem não me conhece, muito prazer. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já leram este livro aqui? Se a sua resposta foi sim, eu tenho certeza que a leitura do que está escrito aqui mudou a sua vida espiritual. Mas e se eu te disser que este livro aqui já foi traduzido para o português e já está disponível nas livrarias da editora CPB para sua aquisição? E esse daqui, inclusive, é a leitura indicada para o Ministério Jovem do ano que vem. E tem mais uma coisa, nós convidamos a Melody Mason para voltar ao canal mais uma vez e falar os bastidores da produção deste material. E eu quero convidar você neste exato momento para continuar conectado conosco e ouvir essa entrevista que fizemos. Inclusive, aproveite e compartilhe esse link para quem quer assistir e saber um pouco mais do que vai encontrar nesse material, que eu tenho certeza que vai ser tão abençoado quanto foi este aqui. Esse aqui eu já comecei a ler e tem sido incrível, incrível. Então, eu super indico de vocês terem estes dois na sua vida espiritual. São os melhores livros de cunho de oração e de vida com Deus que eu tenho lido até então. E neste momento eu gostaria de convidar você para juntos fazermos uma oração antes de começarmos. Vamos lá? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais esse sábado que se inicia. Quero entregar aqui a vida de cada um que está aqui conectado conosco em suas mãos, pedir pela presença do seu Santo Espírito, pedir por uma bênção em cima da vida da irmã Melody Mason e pedir que o Senhor continue a conduzindo e usando para o seu ministério. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, a gente tem uma novidade, um spoiler para contar para você, principalmente se você é aquela pessoa que gostaria de conhecer a Melody Mason pessoalmente. Então fica até o final do vídeo para você saber o que é e como fazer para conhecê-la pessoalmente, tá bom? Vamos lá? Obrigada. Você sabe, existe uma história que de fato teve um impacto muito grande na minha vida, e ela narra a jornada de um grupo de homens que estavam dedicados a confeccionar mapas lá pelos anos de 1800, há bastante tempo, no continente da África. Eles estavam mapeando o território e anotando suas observações e depois voltavam para o acampamento. E a cada dia eles acendiam fogueiras, cozinhavam suas refeições sobre o fogo e depois iam dormir. Na manhã seguinte, eles se levantavam e mais uma vez faziam sua fogueira, cozinhavam e depois saíam para fazer mapas. Contudo, com o passar do tempo, esses homens, ao retornar ao seu acampamento, começaram a notar algo bem estranho por lá. Eles notaram que havia pequenas pilhas de lenha por todo o acampamento e se perguntaram: o que está acontecendo? Parece que alguém está tentando fazer uma fogueira, mas o que está acontecendo? Eles não conseguiam entender. Então eles tinham seu pequeno. Eles fizeram a fogueira, cozinharam e foram dormir.
E então, no dia seguinte, eles saíram novamente para criar mapas daquele território. Bem, um dia, ao retornarem, notaram ainda mais pilhas de lenha espalhadas pelo acampamento, e eles não conseguiam compreender o que se passava. Então eles ergueram os olhos para as árvores e lá viram os macacos, e foi então que perceberam que eram os macacos que os observavam atentamente a cada dia que passava. Os macacos que os observavam todos os dias os viam acender o fogo e pensavam: nós os vemos fazer fogo, então também faremos um. Sabe, esta é uma história real e é engraçada, porque os macacos estavam tentando fazer fogueiras, mas não conseguiam. Tudo o que conseguiam fazer era pequenas pilhas de lenha por todo o acampamento, mas não havia fogo. Esta é uma história verídica, que eu realmente compartilhei no meu primeiro livro, Ouse Pedir Mais. E a razão pela qual partilho esta história é porque ela realmente prepara o terreno para o que quero partilhar convosco hoje sobre o meu segundo livro, que é Ouse Viver a Palavra. Esta é a edição em inglês, Ouse Viver a Palavra. Sabe, há um versículo na Escritura que nos é dito, e é de 2 Timóteo 3. É 2 Timóteo 3, os versículos de 1 a 5, e está, de fato, descrevendo qual será a situação do povo de Deus nos últimos dias, conforme foi profetizado. Diz que nos últimos dias, tempos perigosos virão. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e assim por diante. Implacáveis, caluniadores, obstinados, arrogantes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas este é o versículo-chave, e é 2 Timóteo 3,5. Diz: eles terão uma forma de piedade, mas negarão o poder. Portanto, haverá uma forma de piedade. Haverá uma. Pode-se dizer que parece uma experiência cristã, mas não é uma experiência cristã. É apenas uma forma vazia, desprovida do fogo. E na história dos macacos, que acabei de partilhar, vemos que eles estavam a tentar fazer fogueiras, mas não conseguiam fazer uma fogueira. Tudo o que podiam fazer era juntar os galhos. Tinham o formato de uma fogueira, mas não havia fogo. Não havia fogo. E essa é uma representação vívida do que está a acontecer nas nossas vidas e no nosso mundo nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo mesmo na igreja, onde muitas pessoas professam ser seguidoras de Jesus e de Cristo, mas estão vazios por dentro e ocos e não estão a viver a verdadeira piedade da Bíblia, a verdadeira experiência cristã. Isto tem sido algo sobre o qual Deus me tem convencido há muito tempo. Não apenas olhando para a igreja lá fora, mas também olhando para o meu próprio coração e a minha própria vida. E Deus tem dito: Melody, sabes, eu desejo a verdade nas partes mais íntimas por dentro. Não importa o que as pessoas veem, sabes, podem olhar e dizer: ah, a Melody é maravilhosa, ou outras coisas. Porém, Deus diz que o que mais importa é o que Ele vê e sabe sobre nós. E assim, Ele está a chamar-nos nestes tempos da história da Terra para sermos um povo que tem uma experiência genuína e um caminhar genuíno com Jesus. Não apenas uma forma ou um padrão de piedade, mas a verdadeira essência, a experiência genuína com o fogo do Espírito Santo. Há um outro versículo em. Vejamos aqui. 1 João 2:6 diz: aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Portanto, se dizemos que permanecemos em Jesus, precisamos de andar e viver como Jesus andou. Há outro versículo em Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não só ouvintes. Precisamos ser cumpridores. Então Deus tem me realmente convencido. Há muitos anos,
mas é uma jornada de crescimento contínuo para cada um de nós, pois eu não cheguei lá, nem vocês. Estamos todos a caminho do céu, não é mesmo? E assim, nossa meta é nos aproximarmos cada vez mais de Jesus nesta jornada. Mas Deus tem me convencido profundamente em meu coração de que nós, como crentes, não só precisamos de ter uma experiência verdadeira pelo poder do Espírito Santo, mas também devemos ter um caminhar com Jesus de tal forma que, ao lermos a palavra de Deus, ao abrirmos as nossas Bíblias, tenhamos a experiência que ele nos está a dizer na sua palavra. Ele diz: sede cumpridores da palavra, não só ouvintes. Ao abrirmos a palavra de Deus, isso afeta nosso dia a dia. Sabe, ao ler, sou convencida sobre como trato minha família. Ao ler a palavra de Deus, sou convencida do que faço na vida, seja comendo, bebendo ou qualquer outra coisa. Nos é dito em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, estou muito animada com meu novo livro, Ouse Viver a Palavra. É um livro repleto de histórias práticas e pessoais, bem como ilustrações da minha vida, da vida de amigos e de muitos outros, simplesmente ensinando e fornecendo exemplos de como podemos realmente aplicar, sabe, não apenas ler a palavra de Deus. Quando estamos com Ele a cada dia e aplicar Sua palavra ao coração, à vida e aos relacionamentos, como aplicamos a palavra de Deus? Sabe, esta jornada de escrever Ouse Pedir Mais é algo bem interessante, na verdade. Cada um dos meus livros tem minha própria história sobre como eles surgiram, como foram montados. Mas o livro Ouse Viver a Palavra, eu comecei a escrevê-lo lá em 2015, na verdade. Então, há quase uma década eu iniciei o processo de escrita deste livro. E na época, eu tinha acabado de passar por algumas experiências muito, muito difíceis na minha vida pessoal e eu estava realmente lutando. Eu estava lutando no coração, apenas lutando. E eu perguntava a Deus: o que queres dizer com essas experiências que me permitiste viver? Por que essas coisas estão acontecendo e como devo me posicionar e seguir adiante? E senti que Deus estava realmente me dizendo: Melody, estou te fazendo crescer. Estou te fazendo crescer por meio dessas experiências, mas quero que pegue a dor do seu coração e do que está vivenciando e a use para a minha glória. Use-a para o bem. E assim, de um momento muito difícil da minha vida, Deus estava me inspirando. Ensine às pessoas o que significa viver pela palavra de Deus em tempos difíceis. Ensine às pessoas o que significa aplicar minha palavra de forma prática em suas vidas. Assim, embora este livro não seja sobre sofrimento, mas sobre a vida, sua escrita veio dessa experiência. E não foi escrito imediatamente. Na verdade, eu trabalhei na escrita do livro por quase 5 anos, antes de tomar forma, diferente do meu primeiro livro, que foi escrito rapidamente. Mas então foi um processo longo e trabalhoso. Mas durante a experiência, foi interessante porque quando eu escrevia diferentes capítulos, por exemplo, tenho um capítulo sobre como amamos nossa família, como amamos sacrificialmente aqueles que nos são mais próximos. Bem, você acreditaria que bem quando eu estava escrevendo esse capítulo, algo aconteceu com minha família que me deixou muito chateada. Aquilo me deixou bastante perturbada e eu precisei largar meu computador e o livro, e eu estava apenas tipo, ó Deus, o Senhor fala comigo agora, não posso escrever sobre isso, fala comigo. Foi o que fiz. Literalmente larguei o computador e a escrita por semanas, enquanto Deus me ajudava a resolver isso em meu coração e vida. Mas claro, Ele me fez crescer por meio daquela experiência. Lembro-me. Ao escrever,
Incluí um capítulo neste livro chamado Centro de Entretenimento versus Templo Sagrado, que basicamente trata de como cuidamos dos nossos corpos. Nosso corpo é um vaso para a glória e honra de Deus ou é apenas para nosso próprio entretenimento? Podemos fazer o que queremos. Se nos agrada, fazemos. Sabe, o que Deus quer que façamos com nossos corpos? E enquanto eu escrevia este capítulo, sabe, Deus permitiu que uma luta e uma provação entrasse em minha vida, e eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar várias histórias deste livro, mas deixe-me compartilhar uma história prática que é meio engraçada. Sabemos que todos nós estamos em nossa jornada em relação aos nossos hábitos de saúde e como cuidamos do nosso corpo e tudo mais, e minha jornada não é a sua. Então, não estou tentando dizer a ninguém que aquilo que Deus está me convencendo precisa ser o que Ele está convencendo você. Estamos ouvindo? Estamos dispostos a fazer o que Deus nos chama a fazer? Se dizemos, quero viver pela tua palavra, significa que quando Deus nos fala algo em sua palavra, devemos obedecer. Assim, ele nos faz crescer, ele nos guia na jornada de santificação, preparando-nos para o céu. Então eu luto contra o meu apetite. Eu, sabe, realmente luto bastante com o meu apetite, especialmente quando o assunto é açúcar. Eu adoro açúcar, tenho um apreço por doces e é bem complicado para mim. É muito difícil para mim se eu abrir uma caixa de chocolates, entende? É extremamente complicado para mim escolher apenas um. Eu não consigo. É como se eu pegasse um e depois tivesse que pegar outro e depois outro e logo comi uma caixa inteira de chocolates. E não é o fim do mundo, certo? Não tenho problema em comer chocolates ou em ver alguém comendo, mas o problema é quando não tenho autocontrole, e não ter autocontrole não me faz bem. Então, isso é um desafio para mim, e é um desafio com o qual tenho lutado de vez em quando ao longo dos anos. Bem, de qualquer maneira, eu estava bem no meio do processo de escrita deste capítulo, e ele é inteiramente sobre nossos corpos serem um templo para a glória de Deus, sabe? Vamos ser um centro de entretenimento ou um templo sagrado? E assim, eu estava em meio à escrita deste capítulo, e exatamente enquanto o escrevia, eu estava lutando intensamente. Eu estava enfrentando uma luta intensa e profunda. Acabara de regressar, de fato. Eu tinha viajado para o exterior para realizar uma série de reuniões no país da Romênia, junto com meus queridos irmãos e irmãs romenos. E enquanto estive lá, eles serviam uns croissants de chocolate maravilhosos. Era um pão, uma massa bem macia com chocolate por dentro, algo simplesmente incrível e delicioso. Ao regressar da Romênia, percebi claramente, nos Estados Unidos, não possuímos esses croissants de chocolate maravilhosos. Eu realmente queria trazer alguns de lá da Romênia. Assim, eu peguei um monte deles, os comprei e os trouxe de volta para casa. Bem, não há nada intrinsecamente errado em saborear um croissant de chocolate, mas o dilema era que me faltava autodisciplina. E eu havia estado em oração suplicando: Amado Jesus, poderia por favor me conceder a graça de ter autocontrole? Preciso da sua ajuda para cuidar do corpo que me concedeu, pois estou lutando nesta área. Eu orava para que Deus me ajudasse, mas continuava a lutar, certo? Então, bem, aqueles croissants de chocolate estavam na minha despensa e eu estava ali suplicando: Senhor, por favor, ajude-me. Ajude-me a ter autocontrole. E embora eu não os estivesse comendo, continuava ouvindo-os me chamando, sabe? Era como se dissessem: Melody, Melody, venha nos devorar. E foi uma batalha. Enfim, decidi que devia doar esses croissants, pois não podia comê-los todos. Não me fará bem. Então, comecei a distribuí-los para várias pessoas. Dei a uns e a outros. Então, bem rápido, eu tinha apenas um croissant de chocolate restando. Apenas um. E novamente comer um croissant não é problema, mas era uma batalha espiritual com Deus, pois eu lhe implorava: por favor, me ajude.
Por favor, me ajude a ter mais autocontrole. Passaram alguns dias e o croissant ainda estava no armário, e eu continuava ouvindo ele chamar meu nome. Melody, Melody, por favor, me coma. Você não sabe como sou gostoso. E eu ficava tipo, ah. E então, finalmente, tive uma ideia muito, muito brilhante e pensei comigo mesma: se eu apenas comer, não serei mais tentada. A tentação simplesmente irá embora. Comi o croissant de chocolate e sabe de uma coisa? Houve um pouco de doçura enquanto comia, mas depois, sabe? Não havia muita doçura na minha barriga. Foi como se fosse amargo no estômago, embora fosse doce na boca. E eu me lembro de Deus falando comigo e dizendo, sabe, Melody, você poderia me entregar seu apetite, suas vontades mais profundas. Você pode me entregar suas escolhas? Você pode se render a mim quando eu peço para você se render? Obviamente, não significa que comer um pouco de açúcar ou uma sobremesa seja errado, mas você está disposta a me ouvir e me obedecer, ou vai obedecer à sua boca, ou vai obedecer ao que você quer fazer? Então, isso aconteceu. Quando eu escrevia este capítulo, Centro de Entretenimento versus Templo Sagrado, e eu me lembro de pensar, sabe, eu preciso tirar algumas coisas da minha geladeira que eu não preciso, que eu não deveria ter. E começo a removê-las, mas aí penso, não quero desperdiçar isso. Eu não quero jogá-los fora, então eu começo a comer. E penso, não devia ter comido. Isso me faz sentir mal, não me sinto bem, eu não deveria ter feito isso, e Deus está me chamando para me render. Mas aí o inimigo falando à minha mente e me dizendo: bem, você já comeu um pouquinho. Por que não come um pouco mais? Você já comeu um pedacinho. Por que não se serve de mais um pouco? Sabe, isso é interessante porque é assim que o inimigo adora trabalhar conosco com a tentação, de novo e de novo. Não precisa ser comida, pode ser sexo fora do casamento, pode ser pornografia, pode ser ouvir alguma música que não glorifica a Deus. Pode ser roubar ou tirar proveito de outras pessoas, e então você diz: Vem, eu vou parar de pecar. Eu paro de pecar amanhã, mas por enquanto eu vou aproveitar só mais um pouquinho. Eu vou só aproveitar este relacionamento mais um pouco, mesmo sabendo que está me destruindo. Eu paro amanhã. Mas sabe, o amanhã nunca chega quando adiamos a obediência a Jesus. O amanhã nunca chega, ele continua eternamente, e quanto mais adiamos nossa entrega a Jesus, mais árduo se torna nos render. Agora, enquanto escrevo e compartilho minha experiência pessoal com Ouse Viver a Palavra, isto não é um manual para te dizer como viver, ou uma lista de tarefas dizendo você precisa fazer isso, e isso, e isso. Este é apenas um livro prático que eu escrevi para auxiliar as pessoas a compreenderem e praticarem como aplicar a palavra de Deus em sua vida cotidiana. Como eu aplico o que Deus diz em sua palavra no meu dia a dia? E claro, eu compartilho histórias e exemplos da minha vida, especialmente histórias e exemplos onde eu errei, cometi erros ou onde tive dificuldades. De fato, acredito que as melhores histórias e ilustrações para os sermões e as mensagens que Deus me confia surgem dos momentos em que falhei e fiquei aquém, e isso ocorre constantemente, não é verdade? Vocês nem sabem, isso ocorre, todos ficamos aquém da glória de Deus. E assim, não me orgulho desse fato, sou apenas um ser humano, lutando em minha jornada rumo ao céu, assim como você. E digo isto para compartilhar com todos os que estão me ouvindo que a Melody não é, de modo algum, o modelo a ser seguido. A Melody não é o modelo perfeito, ela nunca será. O modelo perfeito é Jesus, e é a ele que buscamos seguir e é com ele que queremos alinhar nossas vidas. Porém, podemos ser quem Deus nos chamou com nossa força? Não podemos.
Não temos a força para ser os cristãos que Deus nos chama para ser. Não temos a força para sermos as testemunhas amorosas que Deus nos chama a ser. Não tenho a força para amar a pessoa que me deixa irritada, a pessoa que me magoa. Eu não tenho essa força. É somente o poder do Espírito Santo em nós que nos dá o poder de viver a vida que Deus nos chama para viver. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos sequer possuir essa força ou esse poder se não estivermos a permanecer firmemente em Jesus. Permanecer em Jesus significa que habitamos nele. Estamos na sua presença. Como permanecer nela? É permanecendo na palavra de Deus, passando tempo com Jesus, sem pressa todos os dias em sua palavra, apenas absorvendo a palavra e dizendo: Senhor, Senhor, mostre-me como estas palavras da sua escritura devem fazer parte do meu coração, como devem mudar minha mente, como devem transformar minhas ações com a família, vizinhos ou amigos. Mostre-me como as suas palavras devem impactar a minha vida. E assim, crescemos com Jesus por meio de um relacionamento de permanência com Ele na sua palavra. E isso não provém de nada em nós mesmos. E acredito que essa seja a singularidade desta experiência com Jesus e de ouse viver a palavra. Essa força provém de um relacionamento duradouro com Ele. Se não passarmos tempo com Jesus, não o podemos seguir. Se não estamos dedicando tempo, sem pressa, em sua presença, desligando o rádio, desligando a mídia social. A mídia social é uma das maiores coisas. Sabe, usamos a mídia social para o bem, mas quando acordamos de manhã e a primeira coisa que olhamos é o celular e todas as coisas da mídia social, quando fazemos isso antes de passar tempo na palavra de Deus, isso é uma distração. E então Deus nos chama: volte-se para mim primeiro. Volte-se primeiro para a minha palavra. Tenho tanto a lhe contar. Deixe-me firmar e enraizar você na palavra de Deus, antes que você comece a ver o que o mundo diz ou verifique o que os outros estão falando ou te mandando. Olhe primeiro para a minha palavra, sabe? O Facebook é uma mídia social que muitos utilizam, talvez mais a geração mais velha hoje em dia, pois atualmente estamos no TikTok, no Instagram e em muitas outras plataformas semelhantes. Mas eu sempre adoro fazer isso, que é colocar seu rosto no livro. Neste livro. Coloque seu rosto neste livro antes de colocar seu rosto no Facebook, certo? Coloque seu rosto na palavra de Deus. Tudo começa com ela. Sobre o relacionamento de permanência, um instante. Eu falo sobre isto em grande detalhe. Em Ouse Viver a Palavra, mas o relacionamento de permanência é, creio eu, a obra mais crucial de um crente nestes últimos dias. Por exemplo, há alguém, digamos, com quem lutas, que te magoou, e tu pensas: Deus diz na sua palavra que deves amar os teus inimigos. Sabes que deves fazer o bem àqueles que te magoam. Você deve fazer o bem a quem te persegue. Deus nos diz isso em sua palavra, certo? E então pensas: preciso de ser amorosa. Vou respirar fundo. Vou ser amorosa. Eu vou ser amorosa e vou morder a língua quando vir aquela pessoa de quem não gosto e não vou ser má. Eu serei amorosa. E tu estás determinada e tens essa determinação, eu serei amorosa. E isso não é mal, mas não é a verdadeira mudança que Deus procura nas nossas vidas. A verdadeira e duradoura mudança vem quando Deus transforma o nosso coração, amém. Quando Ele muda o nosso coração de dentro para fora. E isso ocorre quando passamos tempo na palavra de Deus e na presença divina, pois Ele começa a mudar nossa mente e nossos pensamentos. E essas coisas começam a fluir da nossa vida quando o fruto do Espírito está presente em nós. Quando o Espírito Santo reside em nós e dizemos: Jesus, envia teu Espírito à minha vida hoje. Ajude-me a ser quem o Senhor me chama para ser.
Ajuda-me a viver a palavra de Deus como me chamas a viver. Quando o Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito fluirá de nossa vida. E assim, de repente, a raiva, a determinação e todas essas coisas contra as quais eu lutava em meu coração começam a mudar, porque agora o Espírito Santo está vivendo dentro de mim e o fruto do Espírito Santo começa a aparecer. E então, quando alguém me fere, me provoca, me dá um tapa ou qualquer coisa, em vez de revidar, zangado ou o que seja, sabe? É o que estamos fazendo muito agora, e quero falar sobre isso antes de encerrarmos este momento juntos. Temos muitas desavenças, muitas contendas que estão ocorrendo na igreja. Eu gostaria que fosse apenas fora do cristianismo, mas está acontecendo em círculos cristãos. Está acontecendo nas redes sociais. As pessoas discutem sobre coisas com as quais discordam, magoando e ferindo umas às outras. E esse não é o Espírito de Deus. Não é assim que o Espírito Santo age. E o problema é que nós, como igreja hoje, somos a igreja de Laodiceia, sobre a qual nos é dito em Apocalipse 3:14 a 22. Diz-nos a Bíblia que há uma igreja de Laodiceia que é pobre, nua, cega e miserável, mas eles não percebem que estão nus. Eles não percebem que são pobres. É apenas o jeito deles de ser. E nós revelamos essa condição, exibimos o espírito laodiceano de nossos próprios corações quando passamos a agir dessa forma. Isso apenas mostra que estamos vivendo uma experiência vazia e oca, onde não há fogo, como compartilhei na história no início. Quando brigamos, nos ferimos e tudo mais, este não é o Espírito de Cristo, nem o Espírito de Jesus. É o nosso próprio eu que está lutando e, na verdade, revelando o que eu gosto de chamar de a nudez da nossa alma, a nudez profunda do nosso coração, pois não há ali a presença do Espírito Santo. Nós lutamos, mas Deus diz em sua palavra, em Efésios 6, que não lutamos contra carne e sangue, certo? Não lutamos uns contra os outros, lutamos contra os poderes das trevas e a maldade espiritual nas alturas. É contra eles que estamos lutando, não uns contra os outros. Então, ao mergulharmos profundamente na palavra de Deus e buscarmos vivenciar essa experiência diária com Ele, Ele nos preencherá com o seu Espírito Santo. E adivinha o que acontece? Eu preciso ter paz numa situação, mas não finjo possuí-la. Eu não sorrio e digo sim, sim. Eu tenho paz. Contudo, posso alcançar a paz em qualquer situação, pois o príncipe da paz, o Rei dos céus, Jesus, reside em meu coração através do poder do Espírito Santo. O Senhor paz vive em mim. O Senhor amor vive em mim. Então, quando você me machuca, me agride, me provoca e tudo mais, em vez de sangrar raiva, em vez de sangrar ódio, em vez de sangrar vingança, eu sangrarei amor. Eu expressarei perdão, eu transbordarei compaixão exatamente como Jesus fez. E é isso que Deus anseia que cada um de nós faça. Eu tenho tantas histórias e ilustrações preciosas. Cada capítulo deste livro é uma história. Nele há histórias e ilustrações práticas. Como disse, algumas das narrativas vêm de minha vida, minhas falhas e fraquezas, mas oro para que elas os encorajem em sua jornada e caminhada com Jesus. Logo no comecinho, eu compartilho uma história que meio que prepara o cenário para o livro e está no capítulo. O primeiro capítulo se chama Beleza na Quebrantamento. Beleza na Quebrantamento. Telhado removido, paredes derrubadas. E eu compartilho sobre uma ocasião em que eu estava conduzindo de fato esta conferência. Eu estava liderando esta conferência de reavivamento e teríamos um momento especial de oração bem cedo naquela manhã e havia centenas de pessoas lá. Havia cerca de 500 pessoas presentes e eu deveria conduzir aquele momento de oração.
Então eu estava me preparando e tudo mais, mas enquanto fazia isso, Deus me convenceu de algo em meu próprio coração. Ele me convenceu de algo em minha vida que não estava certo com ele e de como eu o desonrava. E eu pensei, sabe, era algo que eu não podia. Eu não podia resolver naquele exato momento. Levaria um tempo e direi exatamente o que era. Eu não publiquei essa parte da história em meu livro, mas não hesito em compartilhá-la com amigos. O ponto crucial era que eu estava enfrentando sérias dificuldades financeiras em minha vida, e por essa razão, fazia alguns meses que eu não conseguia devolver meu dízimo. Agora eu estava planejando, tenha em mente, eu planejava devolver meu dízimo, mas eu estava com atraso, estava atrasada há alguns meses, então eu disse para mim mesma: vou quitar todo o meu dízimo no próximo mês, mas não consigo fazê-lo neste mês. Então eu não estava planejando roubar a Deus meus dízimos e ofertas, mas em vez de dar a Ele primeiro o que eu sei que devo fazer, eu fui criada com isso, e posso dizer que durante minha vida eu tenho sido uma dizimista fiel. Mas eu estava racionalizando na minha mente, naquela época da minha vida, que estou com muito pouco dinheiro agora, então vou adiar e devolver o dízimo, mas vou devolver tudo no próximo mês, para você entender o que estava acontecendo. Então, prestes a liderar aquele culto de oração, Deus me fez ver que eu estava atrasada no meu dízimo. Eu podia ter boas intenções, mas não estava pondo a Deus em primeiro lugar. E Ele nos instrui a dar a Ele primeiro, e então Ele proverá, certo? Em Mateus 6,33, Ele nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo vos será dado. Em Malaquias 3,10, Deus nos diz: provai-me, e isso se refere aos dízimos e ofertas. Provai-me e vede se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção que não podereis conter. Eu sei e ensino estas coisas. Instruo as pessoas sobre a necessidade de devolver o dízimo. Mas nessa época da minha vida, quando isso ocorreu, eu estava em apuros. Deus me convenceu. Melody, não me honraste com teu dízimo. Melody, não me honraste com teu dízimo. Melody, não me espere pelo próximo mês. Devolva agora o seu dízimo. Eu pensei, Senhor, sinto muito mesmo. Não posso liderar esta oração agora, pois preciso acertar isso entre nós, mas não consigo fazê-lo já. Estou neste retiro, não posso devolver o dízimo agora, então levará alguns dias para fazer os arranjos. Isso foi antes de devolver online. Hoje, ao receber um cheque, vou à minha igreja, faço o depósito online e devolvo meu dízimo. Faço-o logo de seguida. Mas isso foi, sabem, antes disso, sabem, dávamos um cheque ou dinheiro e tudo mais. Eu pensei, Deus, sabes que não posso liderar este culto de oração porque não devolvi o meu dízimo. E eu estava tão angustiada e comecei a procurar outra pessoa que estivesse disposta a liderar o culto naquele dia. E eu estava, sabem, eu simplesmente pensei, não consigo fazer isto. Bem, no dia seguinte, ainda não havia encontrado quem liderasse a oração. Deus falou ao meu coração e me convenceu. E ele disse: Melody, não busques outro líder para este culto. Você deve liderá-lo pessoalmente. Eu quero que você o dirija, e quero que o dirija não como a pessoa que você deseja que todos acreditem que você é. Desejo que o conduzas como a pecadora quebrantada que és, e que partilhes com todos aquilo de que hoje te convenci. Em vez de proferires, é assim que Deus nos convoca a ser, reconhece. Não busques salvaguardar a tua reputação, não deixes que o orgulho te impeça. Quem te chamo para ser? Apenas admite. Tu és uma pecadora, e eu sou uma pecadora em busca de um Salvador. Convida as pessoas a virem contigo ao pé da cruz, a encontrarem Jesus lá. Eu estava mortificada e envergonhada e pensei, Deus, não consigo. Estou tão envergonhada e não quero que saibam que não tenho devolvido o dízimo e que estou atrasada nisso.
E Deus diz: não te preocupes com o que as pessoas pensam. O que mais importa de tudo é se tu estás disposta a ser fiel a mim. Isso é o principal, não é a sua reputação. Não se preocupe com o que os outros pensam. Eu estava em luta, mas naquela manhã fui liderar a oração na conferência e compartilhei o que Deus pôs no meu coração. E as lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu estava tão envergonhada. Mas eu disse, a falar com todos ali, eu disse: não estou onde preciso estar. Estou numa jornada em direção a Jesus, assim como vocês, e não estou convidando vocês a virem à frente e orar. Não estou convidando vocês a virem à frente e apenas orar. Convido-vos a virem comigo ao pé da cruz e todos juntos buscaremos Jesus. Juntos nos arrependeremos dos nossos pecados e pediremos a Deus que nos perdoe por a quem ficarmos da sua glória, por não o amarmos como ele nos pede para o amar e por não o seguirmos como ele nos chama. Nós vamos nos arrepender, e foi o que fizemos, e aquele culto de oração daquela manhã eu nunca esquecerei. Isso aconteceu lá por volta de, creio que foi no ano de 2012. Há cerca de 12 ou 13 anos atrás, e eu jamais esquecerei aquele momento de oração, aquele serviço de oração. Foi uma das reuniões de oração mais preciosas que tivemos. Muitos avançaram, todos choravam, e não era só eu. Todos choravam. Então, ajoelhamo-nos, arrependemo-nos e oramos. Querido Jesus, por favor, perdoa-nos por nossa desobediência. Perdoe-nos por sermos cristãos mornos. Perdoa-nos por como temos nos tratado mal e nos magoado, em vez de compartilhar o amor de Jesus Cristo. Perdoe-nos pelo modo como tratamos nossa família, por não o honrarmos com dízimos, corpos ou apetite, entre outras coisas. Quero dizer, as pessoas estavam confessando e chorando, e Deus fez uma obra preciosa naquela reunião de oração. E aquilo foi difícil. Eu queria parecer fraca. Eu era uma das líderes da conferência, com centenas de pessoas presentes. Eu não queria que soubessem o quanto eu falhava. Mas sabem de uma coisa? Deus está nos chamando a todos. Não importa se você é um líder na igreja, uma dona de casa, um estudante na escola ou onde quer que se encontre, não importa quem você seja. Não importa seus títulos ou diplomas ou qualquer uma dessas coisas. Deus busca o que está no coração e Ele deseja um coração puro. Ele procura a verdade, como nos é dito, no nosso íntimo. Ele diz: quero verdade em seu íntimo, em seu coração, e você me honrará lá? Você agirá com retidão em meu olhar e no seu âmago? Afinal, a Escritura nos revela que o homem observa a parte exterior. Sim, o homem foca na aparência de fora. Contudo, Deus busca nosso coração. Eu queria encontrar esta passagem da Bíblia, e foi isso que me distraiu um pouco, e esta é a passagem. É Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. Ele diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me farás conhecer a sabedoria. E é precisamente isso que Deus está a clamar de nós, como seu povo, para sermos um povo que o honra e obedece, não para que possamos receber o aplauso das pessoas, ou digam bom trabalho, você é um cristão maravilhoso, um grande exemplo e tudo mais. Sabe, recebemos o aplauso dos homens, de nossos pares, dos que nos cercam. Mas isso não importa para o céu se não for a realidade vinda do coração. E Deus está tendo que trabalhar muito, muito duro comigo nisso, e tenho certeza que Ele está trabalhando com vocês também e com cada um de nós. Recentemente me encontrei em uma situação onde percebi claramente que fui tratada de forma injusta. Fui prejudicada por alguém dentro do ministério e isso, de fato, me feriu profundamente.
Realmente doeu muito, pois eu me senti bastante traída. E vocês sabem, tenho certeza de que há muitas pessoas que estão escutando ou assistindo neste momento e que podem se identificar com essa situação e que também compreendem perfeitamente o que significa ser traído. E se a pessoa que te fere for alguém em quem você depositou sua confiança, a dor é ainda maior. Como me recuperarei? Como avançarei? Como prosseguirei? Então, quando isso aconteceu, eu fiquei muito, muito magoada e imediatamente comecei a orar. Querido Jesus, por favor, me ajude a não ser amarga. Por favor, não me deixe amargar, pois é minha reação natural. Alguém em quem confiei me feriu e não demonstrou arrependimento. Não pediu desculpas, não tentou consertar as coisas, não tentou fazer as pazes comigo. E isso de verdade me feriu profundamente. Contudo, Deus tem me trazido à memória através da sua palavra. Sabe, temos que estar dispostos a perdoar. Temos que estar dispostos a confiar a Ele nossa dor e as coisas erradas que nos aconteceram, mesmo que não faça sentido e às vezes a vida possa ser tão confusa. E acredite, eu tenho muitas histórias que poderia compartilhar sobre momentos em que não entendo o que Deus está fazendo. Não entendo o que está havendo, não sei por que passo por isso e sinto-me traída. Parece abandono. Às vezes sinto que Deus me abandonou, e isso é o pior. Tipo, Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não me defende? Por que não luta por mim? Mas devemos confiar em Deus e não depender de nós mesmos, pois é muito fácil e rápido a amargura surgir em nossos corações. E então recordo-me de quando isso aconteceu. A minha oração inicial foi: Senhor, ajuda-me a não ser amarga. Então, a princípio, eu não estava amarga. Eu estava magoada, chorava, estava devastada. Meu coração estava partido, mas eu não estava amarga com a pessoa que me magoou. No entanto, passou um pouco de tempo e a pessoa não se arrependia, não pedia desculpas nem nada do tipo, e eu comecei a ficar amarga. E eu conseguia sentir essa fúria crescendo em meu coração. Era algo que me consumia completamente, e todos esses pensamentos maldosos invadiam minha mente e eu dizia: sabe, pensamentos não apenas de raiva, mas de ódio e de todas essas ideias de vingança. Era uma emoção avassaladora e que me dominava, e eu só pensava: Senhor, salva-me, ajuda-me, pois essa raiva vai acabar comigo, e tu precisas me ajudar a não sentir amargura, senão isso me destruirá. Eu orei, e eu louvo ao Senhor por como ele transforma nossos corações. Naquele instante, enquanto orava, Uma amiga me enviou esta mensagem que, aliás, provém do devocional Maranata. Maranata. E este trecho é de um texto que diz: o capítulo é A Recompensa dos Redimidos, de Maranata, e diz: tudo que nos confundiu na providência de Deus será esclarecido no futuro. As coisas difíceis de entender encontrarão então uma explicação. Os mistérios da graça se revelarão a nós. Onde mentes finitas viram confusão e promessas quebradas, nós veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito ordenou as experiências mais difíceis. Ao percebermos o cuidado terno daquele que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, nos alegraremos com alegria indizível e cheia de glória. E assim Deus me lembrou disso, e então ele começou a me trazer, sabe, passagens da Escritura, e como Deus quer nos dar uma nova mente e ele quer nos dar um novo coração. Sabe, se você luta para perdoar alguém, ou com amargura, ou com murmúrios, reclamações e falta de gratidão, uma de minhas passagens favoritas é Ezequiel 36, 26, que você conhece bem. Diz: dar-vos-ei coração novo, e porei em vós espírito novo.
Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É o que Deus anseia fazer em nós e por nós. Deus tirou a raiva e o rancor com que eu lutava, e Ele o fez. Ele me deu um coração e espírito novo. É a essência de ouse viver a palavra. Trata-se de permitir que Ele mude e trabalhe em nossas vidas de uma forma tão preciosa que estejamos dispostos a render e entregar nossa mentalidade, nossos modos de pensar, todas essas coisas e dizer: Senhor, eu quero que vivas em mim. Me rendo a Ti. E, aliás, tem algo que eu adoro fazer. Adoro ensinar as pessoas sobre rendição. Toda manhã, ao acordar, diga a Jesus de novo: eu me rendo a Ti hoje. Eu te dou tudo o que sou. Eu te dou tudo o que tenho. Eu te dou tudo o que sou e possuo. Minha atitude e meus eletrônicos entrego a Ti. Eu te entrego tudo. Quero que seja Senhor e Mestre de tudo. Eu te entrego meu coração e minha mente. Assim, todos os dias, faça uma escolha e decisão conscientes de entregar a Jesus seu coração e sua mente, e Ele os transformará. Ele anseia e fará isso de dentro para fora. Ouse viver. A palavra é cheio de histórias de como se render a Deus e aplicar sua palavra à nossa vida na prática, como aplicamos em nossa. Como aplicar a palavra de Deus espiritualmente? O livro é dividido em 4 partes. A primeira, a palavra que quebra, fala de permitir que a palavra de Deus convença nossos corações, mostrando nossa necessidade de uma caminhada mais profunda com Jesus. Então, é sobre rendição, humildade e arrependimento. A segunda sessão, a palavra que restaura, aborda uma caminhada com Jesus baseada na palavra de Deus. Falo muito sobre o poder de orar a palavra de Deus e algo que adoro fazer, e Adriana. Você sabe, já discutimos isto, orar a palavra de Deus e suas promessas. Eu ponho as promessas divinas em cartões, juntamente com meus pedidos de oração, e simplesmente as oro. Orar a palavra de Deus ao ler a Bíblia é uma das minhas coisas favoritas de manhã. Estava fazendo isso hoje. Não apenas leio, mas oro a palavra de Deus. Isso faz parte da sessão A Palavra que Restaura. A terceira sessão do meu livro é intitulada A Palavra que Transforma, e nela exploro como incorporar a palavra de Deus em seu dia a dia. Compartilho minha própria experiência, inclusive como Deus me desafiou em meu lar, aqui no Arkansas, onde resido atualmente, e como Deus me desafiou a viver sua palavra diariamente. O que tenho no meu armário honra a palavra de Deus. O que eu tenho na minha cozinha honra a palavra de Deus. O que eu guardo em locais secretos honra a palavra de Deus, ou são coisas que eu desejo ocultar do mundo e dos olhos das pessoas? Minha vida honra a palavra de Deus? Não é para impressionar. Não é impressionar ninguém. É viver para a glória de Deus. A seção final do meu livro é denominada A Palavra que Concede Poder, e nela eu abordo o tema da adoração. Eu falo das belas mensagens dos 3 anjos, e se você foi criado na igreja, provavelmente já ouviu bastante sobre elas. Eu sei que quando jovem eu não entendia Apocalipse 14. O que as mensagens dos 3 anjos abordam? Sua importância no fim dos tempos? Eu ouvia, mas não entendia, simplesmente não entrava na minha cabeça. Você descobrirá em meu livro como as mensagens dos 3 anjos podem ser relevantes e práticas. Como funciona? Eu também abordo. Ousando pedir ainda mais e ser um sacrifício vivo por Jesus. Assim, muitas histórias e ilustrações que eu oro para que sejam um encorajamento para todos vocês que dedicarem tempo para ler este livro em sua jornada celestial. Estamos numa jornada celestial. Acredito que a vinda de Jesus está muito próxima.
Não nos resta mais tempo para brincar de igreja. Não temos tempo para ficar bobo e apenas fingir ser cristãos, vivendo uma aparência de piedade, desprovida de poder. Precisamos ser crentes e seguidores de Jesus verdadeiros e genuínos, cheios do fogo do Espírito Santo, dispostos a fazer o que Deus nos chama a fazer, seja o que for. Você sabe, há uma grande confusão que escutamos nas notícias e também na mídia em geral. Como discernimos o que é verdade? Como escolhemos no que crer? Ouvimos o que os colegas dizem nas redes sociais? Ouvimos a cultura pop? Ouvimos a televisão ou as redes de notícias? Deus nos diz em sua palavra, em Isaías 8:20, para a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque a luz da verdade não habita neles. Assim sendo, este é o nosso padrão. Esta é a nossa régua que nos guia e mostra se aquilo que acreditamos e realizamos é verdade. Não desejamos ter nenhum outro padrão. O mundo diz, já a verdade está ali, lá e acolá e outras coisas. Queremos saber a verdade, a palavra de Deus nos diz, e é por ela que queremos alinhar nossas vidas. Queremos conformar a vida a isso. Romanos 12, 1-2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, provando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos transformados por Jesus. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Oro para que seja uma bênção e um encorajamento para vocês, e que leiam, tirem um tempo para ler e compartilhar, ouse viver a palavra. Eu creio e oro para que seja um encorajamento em sua vida. Amém, amém. Muito obrigada, Melody. Eu queria aproveitar e fazer algumas perguntas. E a primeira é sobre o ministério atual na qual você participa, chamado Back to the Altar, ou De Volta ao Altar. Por que ele surgiu? O que vocês fazem? Como que funcionam as reuniões? Quem é que pode participar? Qual que é o objetivo principal? Você pode contar pra gente um pouquinho? Uma linda pergunta, uma linda pergunta. Então, deixe-me apenas dizer, há um versículo em 1 Reis 18:30, 1 Reis 18:30, que narra sobre Elias no Monte Carmelo, num período em que Israel não seguia a Deus. E então Elias sobe ao Monte Carmelo e começa a reconstruir o altar do Senhor, a juntar as partes do altar, e ele reconstrói o altar e chama o povo para perto. Venham a mim, escolham hoje a quem servirão. Vocês servirão a Baal ou ao Senhor? E assim, Elias restaurou o altar derrubado, conclamou os israelitas a seguirem a Deus e invocou o fogo, não é mesmo? Ao reconstruir o altar, ele clamou por fogo e este desceu. Esta é uma ilustração do que Deus está nos chamando para fazer hoje como povo, que é reconstruir os altares de adoração que foram derrubados. Não estamos reconstruindo altares fisicamente como nos tempos bíblicos. É uma ilustração espiritual da adoração para a qual Deus está nos chamando. De volta ao altar é um movimento intergeracional que desafia a focar num tempo diário com Jesus e no que significa ser seu discípulo, dedicar-se à palavra e honrá-lo como Senhor. Há 7 princípios de discipulado que ensinamos com De Volta ao Altar, e já mencionei alguns. Vou repassá-los rapidamente. O primeiro é vir a Jesus como você está. O segundo é honrar Jesus como Senhor, não só nosso Salvador. Ele é nosso Senhor. O terceiro princípio é descobrir uma visão renovada de Jesus na sua palavra e na oração. O quarto princípio é pedir e receber um novo batismo do Espírito Santo. O quinto é amar as famílias sacrificialmente. O sexto princípio é discipular para Jesus. E o sétimo é viver nossa missão divina. São muito práticos. Saiba mais sobre o De Volta ao Altar em backtothealtar.org. Temos um currículo completo de estudo bíblico lá, que pode ser feito por todas as idades. Agora direi algo. Estamos em processo e pode ser um pouco confuso, mas direi porque queremos divulgar a mensagem.
Estamos atualmente no processo de reformulação completa da marca, de toda a iniciativa, e, portanto, ela não será mais conhecida como De Volta ao Altar. Provavelmente terá um nome diferente, e ainda não decidimos completamente qual será esse nome. Acho que vai se chamar De Volta à Adoração. Creio que esse será o novo nome, e ainda ouvirão falar do De Volta ao Altar por um tempo. No entanto, na Associação Geral, onde trabalho na sede da igreja, estamos em processo de renovar a marca de toda a iniciativa, e assim faremos a transição para um novo nome, mas é disso que o De Volta ao Altar trata. E nós fazemos conferências de avivamento com jovens. Claro, temos trabalhado com muitos líderes e administradores de todo o mundo para que levem de volta as igrejas em seus territórios. Temos trabalhado com pessoas e líderes da América do Sul e de outras regiões. Então, está se espalhando. Mas é algo pessoal e prático. Temos recursos em outras línguas em nosso site. Temos vários vídeos, devo dizer, que também produzimos, e eles foram produzidos para acompanhar os 100 dias de oração que tivemos recentemente. Mas esses vídeos ainda podem ser usados para encorajar. E, Adriana, você poderia usar nossos vídeos do De Volta ao Altar, colocar a dublagem em português neles para que as pessoas possam entender e repostá-los. Temos vídeos lindos, bem curtos, tipo 5, 8 ou 3 minutos, com ilustrações sobre os princípios de volta ao altar. Então, adoraria falar mais com você sobre isso. Obrigada, uau, obrigada. Vai ser uma bênção poder compartilhar esse material. E minha próxima pergunta é: pela sua experiência e olhar espiritual, qual que é a maior necessidade que você enxerga hoje na igreja ou no povo de Deus? Eu acho que meio que já cobri isso no que estava compartilhando, e tem a ver com ter uma experiência verdadeira com Jesus através da palavra e do tempo que passamos com Ele. Porque se tivermos um relacionamento genuíno e uma caminhada genuína com Jesus, todos esses problemas que atualmente enfrentamos, como conflitos na igreja, discussões, mundanismo e distrações, todas essas diversas questões com as quais lidamos, desaparecerão de fato, pois teremos uma experiência autêntica e verdadeira com Jesus. Então, precisamos orar para que Deus nos livre de uma aparência de piedade. Precisamos orar para que Ele nos livre da experiência de Laodiceia que nós, como igreja, estamos vivendo e que tenhamos um avivamento da piedade primitiva que é baseada em Sua palavra, uma verdade genuína no íntimo. Essa é a nossa maior necessidade. E eu acredito que, à medida que tivermos essa experiência, veremos o Espírito Santo sendo derramado muito em breve, de maneiras que nunca vimos antes, e isso vai mudar o mundo. Jesus está prestes a voltar. Sabe, tem uma frase no seu primeiro livro que eu gosto muito, e eu sempre compartilho. É uma que diz mais ou menos assim: nós estamos muito ocupados para orar. E isso é um grande erro, porque orar economiza tempo. Com certeza. Tem algo que eu gosto de dizer que é: quando nós trabalhamos, mas quando nos dedicamos à oração, Deus age de forma poderosa. Amém. Bom, a terceira questão é: como podemos ter um relacionamento real com Deus e de que forma isso transforma a nossa vida? Amém. É uma pergunta muito bela, e em cada um dos meus livros eu compartilho passos bem práticos sobre como você pode ter uma caminhada diária e uma vida devocional com Jesus. Basicamente, em poucas palavras, ao acordarmos a cada manhã, no momento em que você começar seu dia, que para mim, na verdade, é antes mesmo de eu ir para a cama, eu digo: querido Jesus, por favor, me acorde de manhã, no momento que desejares que eu me levante para ter um tempo contigo, e entrego meu despertador a Ele. Para ser sincera, eu nem uso despertador. Em 99% das vezes eu não uso despertador.
Sempre digo, Deus, me acorde ao seu querer e passarei tempo contigo. E ele o faz, Adriana. Não importa onde eu esteja, seja no outro lado do oceano, num fuso horário diferente, cansada e com jet lag. Sabe de uma coisa? Deus me acordará para ter meu tempo com ele. Então eu desafio as pessoas. Peça a Deus, entregue-lhe seu despertador e diga: Deus, Isaías 50, versículo 4, diz que Jesus acordava para ter tempo com o Pai Celestial. Então pode me despertar também? Me acorde para eu ter um tempo contigo? E então, quando você se levantar, não se distraia. Não olhe o celular, nem as notícias, redes sociais ou as coisas ruins do mundo. Vá e mergulhe no livro, na palavra de Deus, e diga: Senhor, mostre-me o que tens para mim hoje. Fale comigo, e não termine seu tempo com Deus até que Ele fale com você. Sabe, às vezes temos um pouco de tempo, mas Ele anseia por nos conceder mais tempo do que imaginamos. Ele quer que peçamos mais. Se você está sempre com pressa, por exemplo, se você é casada e você então entende isso. Mas se você é casada e quer manter um relacionamento com seu cônjuge, não vai dedicar apenas um tempinho. É como, oi, oi, rápido, tchau, ok, preciso ir. Ou você não fica pondo distrações na frente. Para manter um relacionamento, é preciso dedicar tempo de qualidade. O mesmo ocorre com Jesus. Temos de manter esse relacionamento de qualidade com Ele, o que implica tempo sem pressa na oração e na palavra, orando a palavra de Deus. E se você não se importa, quero compartilhar um testemunho recente que foi muito especial para mim e que se relaciona com a oração. Sabe, quando oro, não desisto, principalmente quando sinto que Deus me chama para orar. Eu não desisto só porque não vejo a resposta. No ano passado, eu estava num compromisso de pregação, no norte do Canadá, bem lá em cima. Estávamos pregando num acampamento. Eu tinha acabado de voltar de uma longa viagem à África, onde dei muitos treinamentos e vimos vários milagres, e eu adoro escrever meu diário. Tudo que Deus me ensina, eu registro em meu diário, anotando todos esses acontecimentos. E assim, eu tinha todas essas coisas neste diário que era tão precioso para mim e estava no processo de terminá-lo para começar um novo. Então, daquela viagem ao Canadá, Adriana, voltei para casa e não tinha o diário. Não o achei, não sabia onde estava, o perdi. Senhor, o que houve com meu diário? Onde está? Não encontrava meu diário. Então orei, clamando a palavra de Deus. Ligamos para o Canadá, perguntamos se deixei um diário lá, mas não o tinham. Então o tempo passou e eu não desisti. Continuei orando e disse: Senhor, tu disseste que o que é impossível para os homens é possível para ti. Você pode me ajudar a encontrar este diário. Para encurtar, meses se passaram. Eu não desisti de orar, mesmo que parecesse tão pequeno, tão insignificante. Olhe o que está acontecendo no mundo, as guerras, pessoas sendo mortas e perseguidas. Por que Deus se importaria com o meu diário bobinho, né? Mas Deus se importa com os detalhes íntimos do nosso coração, e sei disso porque Ele nos diz em Sua palavra. Então orei, e por uns 11 meses nos preparávamos para uma grande sessão da igreja que tivemos no verão passado. Nós a chamamos de sessão da Conferência Geral, onde pessoas de todo o mundo se reúnem. Eu estava em 10 dias de oração com uma amiga, e bem no último desses 10 dias, enquanto orava com a minha Bíblia, eu estava clamando as promessas. Eu não oro a palavra sem clamar promessas. Digo, Senhor, podes trazer meu diário de volta? Sabes, só me importa, mas poderias trazê-lo? Evitaria que fosse para o lixo. Ninguém se importa com meu diário. Se o encontrarem, vão jogá-lo no lixo. Eu estava orando isso, estava chorando, estava clamando as promessas. Terminei de orar, desci e conversei com uma amiga. 30 minutos depois, recebi um telefonema do Canadá. Eles perguntaram: é a Melody? Eu respondi: sim. Eles disseram: temos um diário aqui com o seu nome. Eu exclamei: o quê? É o meu diário. E, de fato, Deus trouxe meu diário de volta para mim. Este é o meu diário. Aqui está. Deus fez com que meu diário me fosse devolvido quase um ano após tê-lo perdido.
Eu orei por um ano inteiro antes que ele me fosse devolvido, e de fato, alguém o trouxe de volta para mim durante a sessão da conferência geral. É só algo pequeno e sem importância, ok? É só um diário, mas quando passamos tempo com Jesus, estamos falando com o Rei do Universo. Ele é aquele que estendeu os céus com seu grande poder. Sabemos que não há nada difícil demais para ele, mas também não há nada pequeno demais para ele. Ele se importa com a dor que sinto ou que você sente no coração agora. Ele se importa com suas dificuldades financeiras. Ele se importa com sua saúde. Ele se importa com seu diário. Ele se importa com a comida que você tem na sua despensa. Ele se importa com os detalhes e até com cada fio de cabelo. Ele os conhece pelo nome e cuida dos pardais. Então, passar tempo com Jesus é passar tempo com o nosso melhor amigo, e nós não queremos de maneira alguma reduzir o tempo com Jesus. Não queremos encurtá-lo. Queremos ter o máximo de tempo possível com ele. Então, eu encorajo as pessoas, priorizem o tempo com Jesus. Sempre arranjamos tempo para o mais importante, certo? Se é importante, eu arranjo tempo. Dedicamos tempo ao que nos é mais importante. A razão pela qual não dedicamos tempo a Jesus é porque ele, na verdade, não é assim tão importante para nós. Ele é nosso Salvador, Senhor e Rei. Ele é a única razão pela qual vale a pena viver. Quando perdermos todo o resto, vamos perceber, quando tudo nos for tirado nos dias de perseguição que virão, quando perdermos tudo, vamos reconhecer que Jesus é suficiente. Ele não é apenas suficiente, ele é mais que suficiente e precisamos ter esse tempo com Jesus agora. Manter o azeite em nossas lâmpadas nos faz queimar para estarmos prontos quando ele voltar. Não porque somos perfeitos, não porque alcançamos, sabe, tipo, eu sou essa pessoa perfeita. Não, é porque estivemos com Jesus. Ele esteve conosco. Estamos cobertos pelo seu sangue, por sua justiça, por suas pisaduras fomos curados, e é ele quem nos salva. Nós não salvamos a nós mesmos. Ele nos salva, mas precisamos continuar diariamente a passar tempo com ele. Foi uma longa resposta para uma pergunta simples, mas espero que encoraje a todos que assistem. Amém. Muito obrigada por isso, Melody. Bom, eu tenho uma última pergunta. Eu sei que você está vindo para o Brasil e eu gostaria que você compartilhasse aqui com o nosso público quando é que você vem. Bem, essa é uma boa pergunta. Estarei no Brasil em dezembro para reuniões muito especiais. E está aí na sua camiseta, é o GRC, certo? É o G-Ictor-C Brasil. Deixe-me ver o calendário, pois sei que é no fim de dezembro. Vai ser do dia 18 a 21 de dezembro. Ok, obrigada. Sim, de 18 a 21 de dezembro estarei no Brasil. Eu irei com minha assistente. Tenho uma assistente de ministério que me acompanha. Ela é uma linda jovem adulta que me ajuda e vai compartilhar sua história, assim como eu compartilharei a minha. Então, sim, estaremos lá por praticamente uma semana, inclusive, para as reuniões do GWC, e permaneceremos por um tempo adicional. Estamos ansiosas. É a minha primeira vez no Brasil. Ai, que legal! Então seja muito bem-vinda. Já estou até aqui te dando as boas-vindas antes mesmo de você chegar. E eu quero agradecer, Melody. Muito obrigada por essa mensagem tão inspiradora aqui. E obrigada também pela oportunidade da gente poder te conhecer presencialmente no GYC Brasil. Eu oro por você, oro pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, por tudo que você faça, para que Deus continue te abençoando e que tudo seja sempre para a honra e glória do nome dele. Você pode fazer agora uma oração para a gente encerrar esse momento, por favor? Louvado seja. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigada por esta oportunidade de estar com a Adriana e seus amigos. Senhor, agradecemos por este tempo para compartilhar. E tu, que conheces os corações daqueles que hão de ouvir essa mensagem. E, Senhor, eu apenas peço que tu toques cada coração exatamente da maneira que eles precisam. Por favor, fala aos seus corações,
Dá a eles a mensagem que precisam para as provações que estão enfrentando agora. Tu sabes o que cada um enfrenta. Senhor, sabemos que vens, mas não estamos prontos, estamos em apuros. Nós somos a igreja de Laodiceia, como tu nos dizes em Apocalipse 3, de 14 a 22. Mas, Senhor, tu podes nos transformar. Dê-nos um novo coração e um novo espírito. Ajuda-nos a nos apaixonar novamente por ti, através do tempo em tua palavra. Oro para que realizes isso em cada um de nós, que estejamos prontos quando voltares nas nuvens, em breve, e que possamos ouvir as belas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Senhor, ansiamos por te ver. Mal podemos esperar para te ver. Vem logo, oramos. Obrigada por ouvir esta oração e obrigada por este precioso tempo juntas. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Sim, então nos vemos aqui logo mais em um mês. Melody, muito obrigada pelo seu precioso tempo, por estar aqui conosco. Eu sei que você tem muitas atividades, viagens a fazer, pregações, mas eu quero que você saiba que você é uma bênção e um testemunho para todos nós, e que sua vida é verdadeiramente necessária para essa geração. De nada. Um grande abraço para você e todos os seus ouvintes. Sim, em pouco mais de um mês estaremos aí. Então é isso, pessoal. Eu estou muito feliz e muito grata a Deus de poder mais uma vez compartilhar tão inspiradora mensagem com vocês, né? De poder trazer a Melody aqui mais uma vez, que tem nos abençoado tanto com seus materiais, não é mesmo? E poder trazê-la aqui mais uma vez para falar conosco, para trazer mensagens tão inspiradoras, que tudo aqui seja sempre para a honra e glória de Deus. E se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E o spoiler que eu falei no início, né, e ela comentou aqui no final, é que ela vai estar este ano ainda aqui no Brasil, em dezembro, do dia 18 ao 21 de dezembro, lá em Santa Catarina, no IAESC. Vai ter o congresso do DYC Brasil, E eu convido você a participar. As inscrições ainda estão abertas e vai ser uma ótima oportunidade para você conhecer a Melody, conhecer outras pessoas que já trouxemos aqui no canal, inclusive, e também vai ser um excelente momento para você cuidar da sua vida espiritual. Se você está precisando dar um up na sua vida espiritual, você precisa ir para o DYC, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Ore pela Melody, ore pelo ministério dela, pela vida dela, pela família dela, e nos vemos aqui no próximo vídeo do canal. Que Deus abençoe a sua vida, até mais e tchau, tchau!